Seja muito bem-vindo aqui à minha Masterclass, A Cura do Mundo. Como trazer saúde para a sua alma. Quantos de vocês gostariam de ser pessoas mais amigáveis, ajudar pessoas, impactar a gente, estender a mão para as pessoas e as pessoas se recuperarem? Quantos de vocês gostariam de inspirar o mundo e acabou que não conseguiram? Quantos de vocês gostariam de ser o líder da alma e não o líder do ego, impactar pessoas, trazer uma forte transformação, um forte impacto emocional para a vida das pessoas e acabou que eu não estou conseguindo? Fica tranquilo, está tudo certo, existe solução para isso e eu tenho a solução. Seja muito bem-vindo aqui ao meu treinamento, A Cura do Mundo. Então, vou ensinar você a como trazer o antídoto para o coração das pessoas, como trazer a cura no mundo em que vivemos. Então, nesse mundo em que vivemos, existem pessoas que estão evoluindo, crescendo, desenvolvendo, e pessoas que estão perdendo, retrocedendo e estão acabando com suas vidas. Mas eu vou ensinar a como você mudar a tua mentalidade para que você venha ser uma pessoa transformada e venha ser a sua melhor versão. Se você não me conhece, meu nome é Robson Josué, autor do livro Poder das Metas, um livro de alta performance que tem impactado muitas pessoas. Então, vamos começar esse treinamento, essa masterclass, como curar o mundo. Então, o mundo que vivemos, nesse exato momento, está doente. Muitas pessoas estão doentes. O mal do século é a depressão. As pessoas entraram no mundo da depressão. E muitas, por incrível que pareça, elas não querem sair da depressão. Por quê? Porque elas entraram no mundo do comodismo. Então, para muitas pessoas, por incrível que pareça, a depressão veio como um benefício. Porque quando elas não estavam com depressão, elas não eram cuidadas. E quando elas entraram no momento de depressão, várias pessoas à volta daquela pessoa ali. Por que acontece isso? Por que acontece essa transformação dentro do ser humano, que ele não tem mais aquela força, não tem mais aquele vigor, ele não se sente mais aquela garra que ele tinha antes. E ele prefere ser vítima, para que as pessoas tenham pena dela. Ao invés dela mostrar espírito, ter vigor, ela quer que as pessoas tenham pena dela. Então, muitas coisas acontecem na mente do ser humano quando acontece o abandono da espiritualidade dele, o abandono da fé. Então, veja que várias pessoas nesse exato momento, elas estão com essa doença chamada depressão, que tomou conta das pessoas. Então, há pessoas que elas não têm mais prazer pela vida, elas já não comem direito, não dormem direito, elas já não querem mais conversar com ninguém, ficam nos seus cantos chateadas. A escuridão, pessoa que gosta de viver na escuridão, ela não quer nem sair do quarto dela escuro, ela fica ali chorando, sofrendo o dia inteiro. E por incrível que pareça, muitas pessoas elas não querem sair dessa situação. Por quê? Porque essa doença tomou a força vital dela, tomou toda a energia dela. Então, vamos continuar o nosso treinamento aqui. Vamos passar aqui alguns slides para que você venha entender e aprender melhor. Vamos lá. Então, no planeta Terra, pessoal, nós temos aqui aproximadamente de 7 a 8 ou mais de 8 bilhões de seres humanos. Então a gente tem 8 bilhões de seres humanos. Desses 8 bilhões de seres humanos, com certeza, tem pessoas brigando, tem pessoas iludidas, tem pessoas tristes, tem pessoas vazias, tem pessoas com mágoa, tem pessoas que nesse exato momento estão perdendo os seus empregos, perdendo suas famílias e entrando numa devasta depressão, uma tristeza profunda. Então,
São 8 bilhões de seres humanos. Aonde tem um ser humano, grava essa frase. Aonde tem um ser humano, ali lá nasce um problema. Por quê? O que aquela pessoa vai vestir? O que ela vai se alimentar? Qual o trabalho que ela vai conseguir? Qual é o futuro dessa pessoa? Então, veja que nós, seres humanos, nascemos para ser felizes. A gente nasceu para ser feliz e resolver os nossos problemas. Resolver toda a demanda que foi dada em nossa mão. A gente tem que resolver isso. Mas nós somos 8 bilhões de seres humanos. Então, vamos fazer um cálculo aqui com a lei do 80%. Observa, na lei dos 80%, 80% das pessoas são prepotentes, arrogantes, orgulhosas. Só 20% tem uma mente aberta. Então veja que aonde tem 1 milhão de pessoas, só observa, no meio de 1 milhão de pessoas, significa dizer que mais ou menos 800 mil pessoas estão no estado de prepotente, arrogante e orgulhoso e ainda não despertaram a mente dela. Agora imagina em um mundo de mais de 8 bilhões de pessoas. Aproximadamente, se a gente fizesse essa métrica, seria 6 bilhões de pessoas num estado mental de prepotência, arrogância e orgulho, e apenas 2 bilhões de pessoas estariam nesse exato momento com a sua mente aberta, sua mente despertada para o novo. Então, veja que são muitas, a grande massa de pessoas são as pessoas que estão doentes. Então é uma grande massa de pessoas doentes. Isso é um verdadeiro caos. Então essas pessoas, a grande massa, a grande maioria das pessoas, elas têm que ser curadas, elas têm que ser moldadas, elas têm que ser lapidadas, elas têm que entrar num estado de aprendizado. Muitas pessoas têm que reaprender de novo. Muitas pessoas têm que desaprender. Tem certas coisas que nós, seres humanos, a gente tem que desaprender. Tem que desaprender e aprender tudo de novo do zero. Então a gente está em constante desenvolvimento. Todos nós, seres humanos, estamos em um constante desenvolvimento, em uma evolução contínua, 24 horas por dia. Então, todos nós precisamos de uma mudança, tanto você quanto eu. Então, tem uma palavra bíblica que diz: eis que faço nova todas as coisas. Então, a gente tem que se conectar com esse novo. A gente tem que entrar neste mundo novo. A gente tem que fazer um novo para que a gente venha ser pessoas mais desenvolvidas, e não só pessoa desenvolvida, mas mais evoluída, e não só mais evoluída, mas pessoas extraordinárias. Então, o objetivo dessa vídeo é com que as pessoas se tornem pessoas extraordinárias. Então, vamos continuar nessa vídeo. Pessoal, muitas pessoas estão doentes. Eu já vi pessoa falar para mim assim, eu pergunto: como é que a senhora tá? E a pessoa diz: bah, eu tô cansado. Tô muito cansado. E aí tu pergunta pra pessoa: tu tá cansado? Tu trabalhou o dia inteiro? A pessoa fala: não. E aí tu fica: como assim tu não trabalhou o dia inteiro e tá cansado? Aí a pessoa diz: não, é que eu tô cansado da mente. Tô cansado do coração, da cabeça, das situações que acontecem na minha vida. Então, nesse exato momento, tem pessoas cansadas das situações que acontecem na vida dela, das situações desfavoráveis que acontecem nas áreas da vida dela. Então, são várias coisas, pessoal, que as pessoas passam, inúmeros problemas, e as pessoas querem ser curadas. Então, vamos continuar aqui o nosso treinamento. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos fios de cabelo você tem? Você sabe? Alguém da vídeo sabe me dizer quantos fios de cabelo você tem? Então eu vou aumentar a tela aqui.
Você sabe dizer, pessoal, quantos fios de cabelo você tem? Muitos nem sabem, não é? Muitos nem sabem quantos fios de cabelo tem. Mas você sabia que Deus sabe quantos fios de cabelo você tem? Deus sabe quantos fios de cabelo você tem? E você sabia que Ele sabe quantos fios de cabelo Adão e Eva tinham, que foram os primeiros seres humanos? E os filhos de Adão, filho do Adão, Deus do começo da humanidade até os dias de hoje, quantos fios de cabelo todos os seres humanos têm? Então veja que na vídeo você vê que são mais de 8 bilhões de seres humanos nesse exato momento, na atualidade. E você sabia que Deus sabe quantos fios de cabelo essas pessoas têm? E as que vão vir, as que estão nascendo, vão vir. Sabia que Ele sabe quantos fios de cabelo essas pessoas também têm? Todas as que vieram antes de nós, as durante e as que estão por vir, Ele sabe. O que isso significa, Robson? O que tem a ver com isso? Tudo, por quê? Se Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, não, né? Você é um, sim ou não? E os fios de cabelo são muitos, sim ou não? Agora imagina 8 bilhões de cabeças e Deus sabe quantos fios de cabelo ela tem. Significa dizer o quê? Que Ele tem controle de tudo. Significa dizer que Deus sabe todas as coisas. Significa dizer que se Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, é óbvio que Ele sabe quantos problemas você tem. Porque eu duvido que um ser humano tenha mais problema que a quantidade de fio de cabelo. Então é óbvio que Ele pode controlar os problemas que você tem. Deu para entender? É óbvio que Ele pode solucionar os problemas que você tem. Se Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, todos os humanos têm, é óbvio que Ele está no controle de toda a humanidade. Mas a pessoa se pergunta, mas por que então tantas doenças? Por que tantos problemas? Por que tanta tragédia, tanta briga, tanta desilusão no mundo? Se Deus é tão bom, por que acontece tanta coisa ruim? É simples, porque Ele deu o livre-arbítrio para o ser humano e escolheu o que Ele quer fazer. Ele poderia muito bem fazer, estalar o dedo e tudo ocorrer ao normal, tudo ocorrer bem. Mas por que Ele não faz isso? Porque Ele deu o livre-arbítrio para que você viesse escolher o que você quer. Para que você viesse escolher, você tivesse o poder de escolha. Deus não criou robôs, máquinas, ou como diz ali a inteligência artificial, para a pessoa ficar ali programada. Ele não criou as pessoas assim. Ele criou pessoas racionais que pensam, que tomam decisão, que por livre e espontânea vontade buscam Ele. Por livre, espontânea vontade e prazer buscar Ele. Então o que Deus quer? Que você fale com Ele, que você expresse os seus problemas, que você expresse o que você está sentindo, o que você está passando, o que você... Ele sabe de todas as coisas? É óbvio que sabe. Ele sabe quantos problemas você tem, exatamente o tamanho do seu problema, quantos problemas você tem e o que você está passando, se é sofrimento, se é dor. É óbvio que ele sabe. Mas por que ele muitas das vezes não ajuda? Porque ele está esperando você buscar ele. Ele te deu o livre-arbítrio. E ele está de braços abertos esperando. Só que as pessoas não vêm. O que ele fala? Vinde a mim, que eu vos voltarei para vós outros. Se volte para mim, que eu vos voltarei para vós outros. Ou seja, ele quer que a pessoa se volte para ele. Então, o ser humano está desconectado de Deus. Eles estão desconectados do Criador, desconectado. O que a pessoa precisa? Se conectar novamente com Deus. Se conectar novamente com o Criador. Se conectar novamente com o dono do universo. Então, vamos lá. Continuar nossa vídeo aqui. Então, olha só. Os primeiros seres humanos foram Adão e Eva. Então, eles são os primeiros seres humanos. Os primeiros, pessoal.
Então Adão e Eva, eles são os primeiros seres humanos. Então a primeira conexão que Deus teve foi com o homem. O que ele fez? Segundo a palavra de Deus, Deus fez um boneco de areia e do barro, criou ali da terra um boneco de barro. E ele soprou sobre as narinas de Adão e ali gerou vida. O que aconteceu? Ele viu que Adão, ele estava sozinho. Deus criou também os animais, os seres selváticos, os céus, a terra, as estrelas, fez separação entre as estrelas, fez todo o universo. E ele viu que Adão estava sozinho. Todos os animais tinham seu pai, Adão estava sozinho. Ele fez Adão dormir. Adão dormiu, ele tirou a costela de Adão e fez a Eva. Quando Adão acordou, lá estava a Eva. Então eles eram os primeiros seres humanos. Então ali nasceu o quê? Os primeiros cabelos. Então ele já sabia, ó, Adão tem tanto número X de cabelo, Eva também número X. Então era tudo perfeito. Por quê? Porque eles tinham conexão com Deus. Lá no Éden tudo era perfeito, tudo era em perfeita sincronia. Não havia problema, não havia fome, não havia miséria, não havia briga. Eles, todos os dias Deus descia no jardim do Éden e conversava com Adão, conversava com Eva e dava a instrução para eles. Ensinava eles, cuidava deles. E iam por toda a terra. Deus mostrava toda a terra para Adão e deu autoridade para ele sobre todos os animais. Ou seja, Adão ele tinha autoridade sobre tudo. Só que o que aconteceu? Deus falou, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer. Porém, dessa árvore aqui vocês não vão comer, que era a árvore da vida, da ciência, que era a árvore da ciência do bem e do mal. A pessoa poderia conhecer o bem e o mal. E aí vem o quê? A serpente. O diabo vem no formato de uma serpente, que ele viu que Deus criou outro ser, que ele já não era mais o centro das atenções, que era o ser humano. O novo projeto de Deus era o ser humano. E aí, o que aconteceu? Ele foi lá e convenceu a Eva primeiro a comer do fruto. Que ele falou, se tu comer fruto, vocês não vão morrer. E aí o que aconteceu? Eva comeu do fruto, deu para Adão. E aí vem o caos. Eles acabaram sendo expulsos do jardim do Éden. Mas as pessoas não entendem por que eles foram expulsos. Pelo seguinte, porque não havia só apenas uma árvore, mas havia duas árvores. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se reuniram e decidiram, bom, vamos expulsar Adão e Eva do paraíso antes que eles comam também da árvore da vida. Se eles comessem da árvore da vida, eles seriam imortalizados, eternos. Então, só que aí eles iam ser eternos no pecado. Ele já era eterno, só que quando eles pecaram, Deus falou, certamente morrerás. Então, eles já não se tornaram mais eternos. Mas se naquele formato do pecado, do ser humano no pecado, eles comessem da árvore da vida, eles seriam eternos. Só que seria o verdadeiro caos. Eles não iam morrer nunca. Só que aí se ser humanos com a natureza pecaminosa. E isso Deus não quer. Ele só dá da árvore da vida para a pessoa que realmente se entregou para Deus, abandonou os erros, abandonou as falhas, e ela foi salva. E aí a pessoa recebe da árvore da vida. Então, acabou que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E é o que acontece nos dias de hoje. O mundo está esse caos porque as pessoas não estão mais no Éden. Elas abandonaram a conexão com o Criador, com o Salvador, com aquele que criou os céus e a terra. Por isso que está um verdadeiro caos. Então, o homem, ele não precisava trabalhar. A natureza era generosa com o homem. Então, simplesmente ele estendia a mão e dava o fruto. O fruto dava de forma natural. Só que aí, o que Deus fez? Plantou. Ele
ele foi o primeiro que plantou, né? Aí Deus expulsou eles e eles tiveram que plantar na terra para poder comer. E aí ele falou: pelo trabalho de tua mão comerá. E é assim até o dia de hoje. A mulher, ela não precisava, ela não tinha dores de parto. Ela não sentia dor nenhuma. E aí Deus amaldiçoou a mulher: agora tu vai ter dores de parto. E a serpente, ela tinha perna naquela época. E ele falou: agora tu vai rastejar. Então, ele lançou a maldição em cada um deles. A mulher que não tinha dor recebeu dor de parto. O homem que não precisava trabalhar, pelo trabalho da tua mão comerás. E a serpente que tinha perna começou a rastejar. E assim é nos dias de hoje. Então, todos nós seres humanos, precisamos da cura divina. Como que acontece a cura na cabeça do ser humano? Buscando a Deus. Deus, ele é essa cura. Deus, ele é essa cura. Talvez a pessoa diz assim: ah, mas eu não sou como Adão e Eva, eles desobedeceram e tal. Mas cada vez que a gente não obedece a Deus, cada vez que a gente faz alguma coisa errada, a gente está fazendo o mesmo que eles fizeram. Muitas pessoas jogam a culpa: ah, nós estamos assim, culpa de Adão e Eva. Mas na verdade, quando o ser humano desobedece a Deus, ele está fazendo o mesmo. Vamos lá. Então, a serpente, pessoal, ela enganou. Essa serpente enganou a humanidade. Então, a serpente engana a humanidade até hoje com o quê? Mentiras, fofocas, tudo isso mal sopra para a pessoa ficar longe de Deus. O fruto do pecado, hoje o fruto proibido da árvore que Deus não quer que você coma, é isso. É a mentira, é o engano, é a fofoca, é a desilusão, é do diz que me diz que, das pessoas passar o outro para trás, ludibriar, mentir, da pessoa dar falsos testemunhos, e assim vai sucessivamente. Exatamente por isso que o mundo está um caos, porque o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Então, por que muitos ambientes estão destruídos? Se você perceber, você entra dentro de uma empresa, a grande maioria daqueles colaboradores não tem saúde mental. A grande maioria daqueles colaboradores, muitas das vezes, estão doentes mentalmente, espiritualmente, interiormente, e não conseguem produzir como tem que produzir, não consegue ser a sua versão máxima, não consegue muitas das vezes ter um bom relacionamento com os colegas, com as pessoas à volta, por conta desses problemas, por conta de inúmeros problemas, na verdade. Aqui eu falei alguns problemas, mas na verdade, pessoal, são inúmeros problemas, infinitos problemas que as pessoas passam no dia a dia. Então a serpente, ela enganou a humanidade. As pessoas perderam essa conexão com Deus, perderam sua autoridade. E na verdade, todo ser humano, ele tem uma autoridade. Certa vez Jesus falou: dê autoridade ao homem para pisar serpentes e escorpião. Então, ele deu essa autoridade para o ser humano poder dar a volta por cima. Então, vamos continuar o nosso treinamento. Então, a gente tem que fazer o quê? O resgate da autoridade. É isso que tem que acontecer. O resgate da autoridade. Muitas pessoas, elas perderam essa autoridade, mas nós podemos resgatar a nossa autoridade através do quê? Da nossa fé, da nossa entrega, da nossa leitura bíblica, através da nossa espiritualidade, se desviando das coisas erradas, se desviando do mau caminho. Então, o ser humano, ele nasceu para dominar. Então, você tem a autoridade. Só que o quê? Você tem que assumir essa autoridade para si. Tanto você quanto é pai, você tem que ter autoridade, líder tem que ter autoridade, o professor tem que ser uma autoridade, você se comportar dentro do ambiente do trabalho, no teu setor, na área que você está, você tem autoridade. Então nós temos que resgatar
a nossa autoridade. As pessoas perderam a sua autoridade. Elas perderam a sua autoridade. Então, tem que haver esse resgate. Como que eu vou fazer esse resgate, Robson? Se entregando para Deus. Você vai tirar, tem uma palavra que fala que Jesus, ele tirou a chave, tomou a chave do diabo. Ele foi no inferno e tomou a chave da vida do diabo. Então, hoje, a pessoa que busca Deus, ela tem muita autoridade espiritual, tem muita autoridade em todos os sentidos. Vamos lá, vamos continuar. Olha que frase impactante, pessoal. Quando você fala, o mundo tem que obedecer. Se o mundo não te obedece, é porque a tua voz ainda está muito fraca. Então, quando você fala, o mundo ele tem que obedecer. É isso que acontece com uma pessoa de autoridade. Quando Jesus falava, o mundo inteiro obedecia, os demônios obedeciam, as doenças, elas obedeciam porque elas iam embora quando ele falava. Ela ia embora quando ele falava. Então, você que é mãe, grava essa frase, você que é pai, você que é um líder operacional, você que é um gestor, grava essa frase. Quando você fala, o mundo tem que te obedecer. Se o mundo não te obedece, é porque a sua voz ainda é muito fraca. Você tem que muito que treinar, você tem que muito desenvolver, você tem muito que resgatar a tua autoridade. Vamos continuar o vídeo. Então vamos lá. Falando em autoridade, a esse nome foi dado todo o poder e autoridade debaixo da terra e nos céus. Então Jesus, ele sempre foi um cara extraordinário. Por quê? Porque ele sabia como curar o mundo. Ele falou uma palavra seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis problemas, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele venceu o mundo inteiro. Ele venceu todos os tipos de doença, todos os tipos de principados, potestade, forças espirituais, mal. Ele venceu tudo. Não existe nem mal que pare de pé diante desse nome. Então a esse nome foi dado todo o poder e a autoridade. Então Jesus, ele ficava ali, antes do pôr do sol, ficava ali curando os doentes, os lunáticos, os leprosos, os que estavam sem saúde. Então Jesus, ele é com certeza a cura da humanidade, a verdadeira cura. Porque a esse nome foi dado todo o poder, a autoridade e principalmente o poder de perdoar o pecado da humanidade. O poder de limpar você e você ter o direito de uma vida nova, o direito de uma vida abundante, o direito de uma vida feliz. Jesus falou: eu vim trazer vida e vida com abundância. Ou seja, é muita vida, é muita coisa boa. Então, você vai buscar esse nome. Esse nome é poderoso. Esse nome tem transformado vidas, tem transformado inúmeras pessoas. Até os dias de hoje, as pessoas estão seguindo Jesus. Então, você vai se entregar para Ele, se conectar com Ele, e você vai ver o que? Uma mudança no teu ser. Uma mudança no teu interior, na tua mente, no teu coração, no teu intelecto, na tua alma. Então, são muitas coisas boas. Então, essa vídeo aqui da Cura do Mundo também serve para a saúde mental, saúde da alma, para que a pessoa venha se tornar aí na versão máxima, venha a ser mais produtiva em todos os sentidos. Então você pegou o espírito que você tem que resgatar a sua autoridade, você tem que resgatar a sua força, até para acontecer essa cura mais rápida, porque aí você vai ter a autoridade de mandar a doença embora, mandar a depressão embora, mandar a tristeza embora, mandar a mágoa embora, mandar a decepção embora, mandar os traumas embora. Então você tem que receber essa autoridade, essa unção, esse poder a mais. Então a esse nome foi dado todo o poder e autoridade. Poder de quê? O poder de mudar a sua vida, poder de mudar a sua mente,
poder de mudar o seu coração, mudar os seus pensamentos, mudar o seu jeito de ser, o poder de ser mais produtivo, ser mais impactante, ser mais generoso, ser mais amoroso, o poder de transformar todas as áreas da sua vida, tanto no intelectual, quanto profissional, quanto servil, social, quanto conjugal, seja qualquer área que você se empenhar, você vai conseguir desenvolver em qualquer área que você tiver. Ciclo virtuoso. Então vamos aí para o ciclo virtuoso. Vou até aumentar aqui a tela. Como ser uma pessoa virtuosa? Então, para a pessoa ter essa cura completa, a gente tem que ser virtuoso. Então, o mundo que eu vejo, eu crio. Vou dar um exemplo para você. Se no mundo que eu vejo, um exemplo, fulano de tal não me ajuda, só quer mandar. Então, o que você vai ser uma pessoa, vai se portar como uma pessoa que ninguém te ajuda, vai fazer coisas, porque na tua mente as pessoas não te ajudam, você vai se portar, vai começar a fazer coisas como para pessoas que não te ajudam e depois você vai ter o resultado ruim. Por quê? Porque na tua mente as pessoas não te ajudam. Agora, se no mundo que você vê, um exemplo, o meu patrão é bom, então aí eu vou ser uma pessoa boa, eu vou fazer coisas boas e aí você vai ter coisas boas. Então é assim que funciona o ciclo virtuoso. Primeiro eu sou. Qual é o problema? A pessoa quer ter antes de ser. Ou quer ter sem fazer. E é isso que acontece, o verdadeiro caos na vida das pessoas. Primeiro eu sou. Depois eu faço. Depois eu tenho. Primeiro ser. Depois fazer. Para depois ter. Então, se no mundo que eu vejo, o mundo que eu vejo é eu que crio. Vou dar um exemplo para vocês. Havia numa casa dois irmãos gêmeos. No mundo de um irmão gêmeo, o pai era um pai brabo, um pai que botava de castigo. Aí o que acontecia? A criança começou a ser uma criança que com medo, depressiva e tal. Começou a fazer coisas de crianças depressivas e começou a ter vários pesadelos, pensamentos ruins. E no mundo da outra criança, que era o mesmo pai, que era os gêmeos, ela achava o pai muito engraçado. Aí o pai botou de castigo, a criança começou a dar risada e ela começou a ser uma criança feliz, começou a fazer coisas de criança feliz e começou a ter pensamentos bons. Por quê? Porque na cabeça dela, no mundo dela, o pai dela era muito engraçado, mesmo que quando botava ela de castigo por alguma coisa errada que ela fez. Deu para entender? Deixava ali sem videogame, deixava sem televisão. Então, é você que cria o seu mundo. É ou não é? Havia um sábio que ele ficava na porta da cidade. E aí quando passou um homem e falou assim: vem cá, sábio, é verdade que essa cidade que é uma cidade ruim de morar, que as pessoas brigam um com o outro, falam fofoca e falam mal e muitas coisas acontecem de ruim? E ele falou: sim, é verdade. E aí quando passou um tempo, chegou outro camarada e falou assim: ô sábio, o senhor fica aqui no começo da cidade? Fico. É verdade que aqui é uma cidade boa, onde as pessoas são amigáveis, onde um se dá um bem com o outro e tem um monte de oportunidade. E todas as pessoas que vêm para essa cidade acontecem coisas boas. E o sábio falou: sim, é verdade. O que isso significa? Tudo depende do teu ponto de vista. Se o teu ponto de vista você vê as coisas como boa, as coisas vão ser boas para você. Se você vê as coisas como ruim, as coisas ruins vão acontecer para você. Então, essa cura tem que acontecer aonde? Na mente. Você vai
começar a ver o mundo de outra forma, a ver as coisas de outra forma, a ver a tua empresa de outra forma. Se você vê a tua empresa como coisa ruim, você vai ser ruim funcionário, vai fazer coisas ruins e vai ter um resultado ruim. Mas se você vê a tua empresa como um mundo bom, uma empresa boa, maravilhosa, você vai ser uma pessoa boa, você vai fazer coisa boa e vai ter resultado diferente. E assim, essa ferramenta, você vai ser virtuoso em todas as áreas da tua vida. Dentro da sua casa, na sua família, na faculdade, no trabalho. E assim vai ser. Você vai ter uma vida virtuosa, você vai ser uma pessoa virtuosa. Porque a tua mentalidade a respeito da pessoa, das pessoas da vida, é outra. Deu para entender? Então, vamos continuar aí nosso treinamento. Agora até engraçado ficou aqui, né, pessoal? Então, quero falar aqui um pouco de anjos. Então, você tem que ser o anjo na vida das pessoas. Então, você tem que ser essa pessoa que consegue ajudar outras pessoas. Então, existem pessoas nos dias de hoje que são verdadeiros anjos na nossa vida. Então, você pode ser um anjo aí onde você está. Você pode estender a mão para um amigo. Você pode ajudar um ente querido. Você pode ajudar um familiar. Você pode ajudar uma pessoa que você nunca viu. Então, seja o anjo na vida das pessoas. Então, existe, pessoal, nos dias de hoje, existem pessoas honestas, existem pessoas que te ajudam, existem pessoas que oram por você, que clamam por você, que estendem a mão. Então, você vai fazer esse propósito com você mesmo. A partir de hoje, você vai ser como um anjo na vida das pessoas. Você vai ajudar pessoas. Você vai passar a mensagem, a tua mensagem para o mundo. Então, anjo significa mensageiro. Os anjos são encarregados de levar a mensagem de Deus e abençoar as pessoas. Então, a Bíblia relata que a oração, ela fortalece um anjo. Então, as tuas orações vai fortalecer esse anjo que está do teu lado aí, o anjo da guarda, o anjo que Deus enviou, e você vai ser fortalecido, você vai conseguir ajudar outras pessoas também. E também esses anjos darei ordem aos anjos para lutar ao teu favor. Então, os anjos lutam ao nosso favor também. Então, você tem que ser um dos anjos aí, assuma essa responsabilidade, ser os anjos do teu filho, do teu trabalho, ser um anjo lá no teu trabalho, lá onde você está, no teu bairro, e ajudar aí a comunidade, ajudar as pessoas. Vamos continuar aí nossa vida. Autorresponsabilidade. Então a gente tem que ter essa autorresponsabilidade, pessoal. Então a gente é autorresponsável pela nossa vida. Então é muito fácil a gente botar, eu tô doente assim, eu já vi pessoas dizer assim, ô fulano, para de fazer tal coisa, tá me deixando doente. Ou seja, ela coloca a culpa no outro pela doença interna que ela tá passando. E o que vem de fora não gera impacto se você não quiser. Então a gente tem que ter essa autorresponsabilidade. Um exemplo. Tô obeso, tô gordo, tô doente. Não é culpa do outro. Não é culpa do fulano, do B, do C, do B. Eu que tenho que assumir a rédea da minha vida. E eu que tenho que emagrecer. Eu que tenho que comer menos gordura, menos sal, menos açúcar. É muito fácil. Um exemplo. A amizade acabou. A culpa do fulano, a culpa do Beltrano. Mas a pessoa nunca assume a autorresponsabilidade. Um exemplo, eu fui mandado embora do trabalho. E eu sou um ótimo funcionário. Tem pessoa que diz assim, né? Pô, se você fosse tão ótimo assim, você não seria ter mandado embora. Então, a pessoa tem que assumir a responsabilidade e ver que ela não foi responsável o suficiente para aquele cargo, ela não foi responsável o suficiente para estar naquela posição. Então é assim que funciona a vida, a gente tem que assumir as rédeas da nossa vida. Um exemplo, se você não tem uma boa amizade com seus irmãos, com seus entes queridos, seus parentes, é culpa do fulano, do Beltrano. Não.
não é a culpa de ninguém. Você tem que assumir a responsabilidade, a rédea para sua vida e assumir que muitas das vezes você foi cabeça quente, você ignorou aquela pessoa, você não pediu perdão, você foi duro com as pessoas. Às vezes a pessoa diz assim, eu estudei tanto, eu era o melhor e não passei do concurso. Você não era o melhor. Se você fosse o melhor, você teria passado. Você tem que assumir essa responsabilidade. Você não passou porque você foi preguiçoso, porque você não estudou, porque você não prestou atenção na aula, porque você não fez as atividades certas. E assim vai sucessivamente. Então a pessoa tem que assumir a autorresponsabilidade para que venha acontecer verdadeiramente a cura interna. Então muitas pessoas elas estão doentes interiormente porque elas não assumem a responsabilidade. Elas sempre dizem, eu não vou pedir perdão, quem tem que pedir perdão é o outro. Sempre ela joga a culpa para o outro. Sempre ela joga pro fulano, pro beltrano. É culpa do governo, é culpa do patrão, é culpa desse, daquilo. Eu não ganho aumento por culpa do patrão. Mas não é culpa do patrão. A pessoa tem que assumir a autorresponsabilidade. Se ela quer ganhar um aumento, ela tem que ser autorresponsável, ela tem que se dedicar mais, tem que se empenhar. Ela tem que mostrar o valor dela. Então muitas coisas acontecem por a pessoa não tomar as rédeas da vida dela. Ela sempre diz que é o outro, que é o Bertrand, mas ela nunca assume para si o erro. Nunca assume para si a responsabilidade da vida dela. Então, muitas das vezes a pessoa diz, como eu já disse muitas vezes, eu não tenho dinheiro para nada. Mas por que você não tem dinheiro para nada? Porque você não foi autorresponsável a respeito de finanças. Você não treinou finanças, você não fez um curso de finanças. Você não procurou saber como que lidar com o dinheiro. Então são muitas coisas que o ser humano, as coisas vão acontecendo na vida do ser humano. Aí a pessoa culpa Deus, culpa a vida, culpa A, culpa B, culpa C. Não aconteceu milagre porque fulano não orou por mim. Essa reunião aqui que eu vi é fraca. Não é fraca. A reunião que você foi é maravilhosa, mas o que aconteceu? A pessoa não assumiu a responsabilidade. Então é ela que tem que orar, é ela que tem que jejuar, é ela que tem que andar reto com Deus, é ela que tem que se empenhar. E assim vai sucessivamente. E assim vai sucessivamente. Então são várias coisas. A pessoa diz assim, eu não como e engordo. Como você não come e engorda? É porque você está engordando porque você está comendo. É ou não é? Então são várias coisas que a gente tem que assumir. Às vezes a pessoa diz assim, eu estava andando certinho e o carro bateu. Se o carro bateu, você não estava andando certinho, não estava prestando atenção, alguma coisa estava acontecendo com você. Você não fez a vistoria direito, você não foi responsável o suficiente para antes de sair ver se tinha algum problema. E assim vai sucessivamente. Então é muito fácil a gente jogar a culpa nos outros, julgar os outros, falar mal dos outros, sendo que a gente não assume a autorresponsabilidade dos nossos resultados. Se a gente está dando resultado, é porque nós somos responsáveis pelo resultado. E também, se não está dando resultado, também nós somos responsáveis porque não está dando o resultado que a gente quer. Então a gente tem que ter a autorresponsabilidade na nossa vida para que nós venhamos ter essa cura da alma, cura do ego, cura do interior, cura total do ser humano. Ou você é um líder do ego ou você é um líder da alma. Então é você que decide o que você vai fazer. O líder do ego, geralmente ele é orgulhoso, ele não assume a autorresponsabilidade para si. Sempre é o fulano, é o beltrano, é o ciclano, é o culpado, é o beltrano, mas nunca é ela. E o líder da alma não, ele já assume a autorresponsabilidade, já identifica que ele que errou, ele que falhou e vai corrigindo cada etapa, cada problema, vai corrigindo todas as coisas que estão acontecendo naquele lugar, naquele momento, naquele ambiente, naquela cidade, naquela casa, naquela empresa. Então, a pessoa tem que assumir a autorresponsabilidade. A pessoa diz assim, mas a minha equipe não me obedece. Não é que a equipe não te obedece, é que você não está sendo autorresponsável, que é de estudar liderança, inspirar pessoas,
a como ser um melhor líder, não está prestando atenção nos detalhes, nas pessoas que estão menos produtivas, nas que estão mais produtivas, nas que estão sofrendo, passando por problemas, talvez intelectual, problemas mentais, problemas físicos, problemas químicos, físicos e emocionais. Então a gente tem que prestar atenção em todo o globo para a gente ser essa pessoa aí autorresponsável. Se cada um assumisse a autorresponsabilidade em toda a Terra, é ou não é? Nós teríamos a total cura do mundo. A total cura do mundo. Então a gente tem que ser autorresponsável pelas nossas vidas. Vamos continuar o nosso treinamento. Então vamos lá, a gente tem que ser como um diamante. Aqui mesmo. A gente tem que ser como esse diamante aí. Então vamos estudar aqui para nossa cura do mundo, a cura da alma. A primeira lápide é lapidar suas palavras. O que você tem falado? O que você tem falado? Porque dependendo do que você falar, traz doença para a tua alma. Dependendo do que você falar, traz doença para o seu interior, para o seu ego, para o seu íntimo. Seu íntimo. Então o que você tem falado? Tem pessoa que fica o dia inteiro amaldiçoando ela, né? Fica praga, demônio. Tudo dá errado para mim, as coisas não dão certo. É as palavras que ela tem falado que tem que mudar. Você sabia que se você mudar suas palavras, os seus neurônios trabalham muito melhor? Você sabia que se você mudar as suas palavras, você cria um campo eletromagnético na sua volta e ele vai ao favor da palavra positiva que você falar? Você sabia que se você mudar suas palavras negativas, você fica mais forte do que nas outras vezes diante do problema? Então, se você mudar suas palavras, você vai conseguir ser uma melhor versão, ser uma pessoa melhor. Tem uma palavra bíblica que está escrito: o homem que domina a sua língua domina uma cidade. Olha que extraordinário, olha que interessante. Às vezes a pessoa não consegue dominar nem a si mesma, né? Mas se tu conseguir dominar a sua língua, que é o órgão mais poderoso do ser humano, você domina uma cidade inteira. Então você tem esse poder da fala, tem esse poder de lapidar a sua fala. Você é um diamante, mas você tem que tirar todas as impurezas. E de repente a impureza que impede de você brilhar é as palavras negativas, é as palavras tortas. Ou talvez você é o tipo de pessoa que fala muito palavrão, o dia inteiro falando palavrão. Você fala muito mal das pessoas. Você talvez a pessoa é o tipo de pessoa que faz muita fofoca, faz muita intriga, gera muita briga no ambiente que ela está e assim vai sucessivamente. Então a pessoa tem que aprender a se lapidar as palavras. A segunda lápide do diamante, para que você venha a ser um diamante valioso, muito valoroso, é lapidar os pensamentos. Então o pensamento ruim tem tanto para você quanto para mim. Né? Só que a questão é, você não pode deixar esses pensamentos ruins prevalecer na tua mente, ficar por um tempo. Você não pode alimentar esses pensamentos ruins. Qual é o problema das pessoas? É que vem um pensamento ruim, ao invés dela neutralizar aquele pensamento logo, mandar embora aquele pensamento ruim logo, ela fica alimentando os pensamentos ruins. Ela fica alimentando toda a mente dela. Tem uma palavra bíblica que fala: assim como pensei, sucederá. Assim como determinei, se efetuará. Se você ficar pensando só coisa ruim, assim sucederá e efetuará. Mas se você ficar pensando coisa boa, você começar a pensar no seu futuro, pensar em Deus, pensar em fazer as coisas certas, assim sucederá e assim se efetuará. Então, a terceira lápide é as crenças. Então, existem muitas pessoas que elas têm muitas crenças limitantes. Vou dar um exemplo para você. A pessoa diz assim: eu nasci para sofrer. É uma crença limitante, porque nenhum ser humano nasceu para sofrer.
Nenhum ser humano nasceu para ser infeliz. Às vezes a pessoa diz assim, eu não aprendo mesmo, porque eu sou burro. É uma crença limitante, porque você pode aprender. E outra, você não é burro, você é inteligente. Deus deu capacidade para o homem, a capacidade de aprender, a capacidade de criar, a capacidade de inovar, a capacidade de se fortalecer. Então, se você quer ser esse diamante, você vai lapidar suas palavras, lapidar seus pensamentos, lapidar sua crença. A quarta lápide é a lápide do coração. O que acontece? O coração, ele pode ficar limpo ou ele pode ficar sujo. Se você deixar o teu coração sujo, o teu diamante já não vai brilhar como tem que brilhar. O diamante é a tua vida. Ele não vai, já vai brilhar como tem que brilhar. Então, às vezes, a pessoa carrega ali no coração uma, que é uma doença da alma. Ela carrega a depressão na cabeça, no coração, na mente. Ela carrega o sofrimento. Ela carrega a mágoa. Ela carrega a ansiedade. Ela carrega decepções. Ela carrega trauma. E ela vai guardando um monte de lixo tóxico dentro do coração dela. Ela vai conseguir brilhar? É óbvio que não. Então ela tem que jogar para fora esse lixo. Jogar para fora essas coisas ruins. A quinta lápide é a lápide dos ouvidos. Por que a lápide dos ouvidos? Porque a pessoa, ela ouve um monte de coisa no dia a dia. Ela não é. Mas é você que decide se o que você está ouvindo vai entrar na sua mente e da mente passa para os olhos e dos olhos passa para as palavras e vai direto para o coração, ou você não aceita aqueles pensamentos, aquelas falas ruins, você vai filtrar com o seu ouvido. O que é bom, você guarda. O que é ruim, você joga fora. A sexta lápide é a lápide dos olhos. E por que os olhos? Você sabia que através dos olhos o teu diamante vai ser muito iluminado ou não? Você sabia disso? Como que funciona isso, Robert? É simples. Se você tiver bons olhos, Jesus falou, todo o teu corpo será luz. E veja que eu estou ensinando o diamante ao mesmo tempo, já estou resgatando a tua autoridade. E já estou curando a tua alma. Então todo o teu corpo, imagina todo o corpo, do alto da cabeça à planta do pé, será luz. Então, ou seja, você vai ser a luz no mercado de trabalho, a sua empresa vai ser a luz, seus filhos vão ser a luz, sua família vai ser a luz, tudo que você fizer vai ser luz. Mas se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será as trevas. Por exemplo, se você tiver maus olhos com a sua empresa, toda essa empresa vai virar trevas. Se você tiver maus olhos com seus amigos, entes queridos, tudo vai virar trevas. O teu corpo inteiro vai virar trevas. E aonde você vai levar aquela escuridão. Então, os olhos é a lâmpada do corpo. Então, os olhos é o que vai fazer esse diamante brilhar muito ou não brilhar. Então, é você que decide, está em suas decisões. E a sétima lápide é a lápide das ações. É a lápide das ações. Para transformar num diamante. Então, ou você toma ações positivas ou negativas. Ou você toma ações assertivas ou ações erradas. É uma decisão, pessoal. Então, eu vou fazer uma pergunta. Que tipo de ações você está tendo? Que tipo de ações você está tendo todos os dias? Os especialistas falam o seguinte. Tome 5 ações todos os dias que te levam rumo ao teu objetivo. Talvez você não está tomando nenhuma ação que te leva rumo ao objetivo. Talvez as ações que você toma é simplesmente ações negativas todos os dias a respeito de qualquer coisa. No trabalho você toma ações negativas, no servir, no intelectual, no profissional, no social, na saúde, é ou não é? Na espiritualidade. Então é você que decide que tipo de ações você vai tomar. Então, você vai ver aonde que você tem que se lapidar. Aonde que você vai se lapidar. Claro que você tem que lapidar todos, mas quais são as 3 áreas que estão mais graves na sua vida? É a lápide das palavras? É a lápide dos pensamentos? É a lápide das crenças?
A lápide do coração, a lápide do ouvido, a lápide dos olhos ou a lápide das ações? Então, eu creio e eu acredito muito nisso, que todo ser humano é como um diamante. Só que alguns têm algumas impurezas. E você tem que remover essas impurezas para que esse diamante venha começar a brilhar. Venha começar a brilhar. Então tem muita gente confundindo diamante com vidro limpo. Então não confunda diamante com vidro limpo. Então, qual que você quer? Qual é mais valioso? Um vidro limpo ou um diamante? É óbvio que um diamante. Mesmo com impureza, é o diamante igual. Só que tem que remover as impurezas. O vidro não corta o diamante, mas o diamante corta o vidro. O vidro quebra com facilidade, mas o diamante não quebra com facilidade. O vidro até que tem um valor, mas o diamante vale muito mais do que o vidro. Pegou o espírito? Pegou a visão? Então, vamos continuar aí nesse treinamento aqui. Opa! Vamos lá. Então a gente está num mundo que existe muitas pessoas sem amor. Você deve conhecer alguém. Existem pessoas briguentas. Existem pessoas violentas e vazias. Então nesse exato momento, a doença da pessoa é, muitas das vezes, desses 8 bilhões de pessoas, existem inúmeras pessoas sem o amor dentro do coração. Então a pessoa que não tem o amor no coração, ela é fraca. A pessoa que não tem amor no coração, ela não tem união. Ela tem maus olhos com as pessoas. Ela não ajuda os colegas de trabalho. E assim vai. E existe aquelas pessoas briguentas. Você já trabalhou em fábrica grande? Ah, não é? Tem muitas pessoas que brigam o dia inteiro. Elas brigam por qualquer coisa. Tem pessoa que ela não conseguiu se curar ainda das brigas. Então tem pessoa que briga por uma garrafa d'água, briga por causa de um copo, briga por causa de uma pasta de dente, uma luz que não acendeu, ou se acendeu ou deixou de acender. São várias coisas. Então tem pessoa que não é que tem o problema ali, é que ela é briguenta 24 horas por dia. Essa é a realidade. Então, às vezes a pessoa diz, não, eu briguei porque tinha um problema. Mas aí quando não tem problema, a pessoa briga igual. Você já parou para pensar que tem pessoa que briga, mesmo quando não tem briga nenhuma, quando não tem problema, quando está um ambiente de paz, a pessoa consegue fazer um ambiente de guerra, um ambiente de briga, um ambiente de desavença, um ambiente de discórdia. Então você tem que se curar disso, pessoal. Se cura disso. Deixa a partir de hoje, a partir de hoje, eu fulano de tal, olha no espelho lá, eu fulaninho de tal, não vou ser mais briguento. Eu fulano de tal, vou começar a colocar amor no coração. E tem pessoas que é violenta, ela parte para agressão física. A partir de hoje, eu fulano de tal, não vou mais partir para agressão física. E existem as pessoas vazias. Existem as pessoas que estão vazias. Há um buraco dentro da alma dela, ela está doente. Desses 8 bilhões de pessoas que existem na Terra, eu creio que da grande massa, dos 80%, muita gente aí, ela está vazia. Mas por que ela tem esse vazio? Esse vazio é interessante, pessoal. Porque você sabia que o ser humano, a alma do ser humano, ela é gigante? Você sabia disso? Como, Robson? Me prova. Seguinte, muitas das vezes a pessoa é vazia, é ou não é? Existem vários buracos no coração dela. O buraco da família, o buraco do trabalho, da vida profissional, da vida social, do servir, do intelectual, do filho, do profissional. E existe um buraco no ser humano que está vazio, que a pessoa não sabe por quê. Que a alma ela é tão gigante que a pessoa diz assim, bom, se eu comprar um carro eu vou ser feliz.
Aí joga o carro lá dentro da alma dela. E a pessoa não se sente satisfeita. Aí a pessoa, não, talvez é trocar de carro. Ela troca de carro e ainda não está satisfeita, não está feliz. Talvez, é arrumar uma namorada. Ela arruma namorado ou namorada. Não consegue estar feliz. É uma casa. Se eu tiver uma casa, vou ser realizado. A pessoa compra a casa e não se realiza. E por que não enche o buraco da alma? A pessoa compra uma Ferrari e não enche o buraco da alma. A pessoa compra uma Lamborghini, compra apartamento, carro, recebe 1 milhão e não fecha o buraco da alma. Por que estava aquele vazio ainda? Por que continua? Por que tem pessoa que está com dinheiro no bolso e ainda continua vazia? Ainda continua triste? Me prova isso. É óbvio, só você ligar a TV, você já vai ver. Fulano de tal, milionário, retirou a própria vida. Por que isso acontece? Não, né? O dinheiro não seria para suprir aquela lacuna? É óbvio que não supre. Por quê? Porque tem um buraco na vida do ser humano que ele só é preenchido com a presença de Deus. Só é preenchida com a presença de Deus. É por isso que existem muitas pessoas vazias em toda a Terra. Em todo o planeta Terra existem pessoas vazias. Existem pessoas com buraco na alma. Mas esse buraco não é por acaso. Esse buraco foi o próprio Deus que deixou ali aquele buraco na alma para a pessoa poder preencher com a presença dele. Preencher todos os dias com a presença dele, com o Espírito de Deus. Então, veja que tipo de pessoa você está sendo. Talvez você está sendo uma pessoa sem amor, briguenta, uma pessoa violenta ou uma pessoa vazia. Você vai ver em que você se encaixa muitas das vezes. Então você diga assim, eu não me encaixo em nenhum desses. Mas, se você não está doente da sua alma, você tem que se manter curado, buscando a Deus. Vamos continuar aí. Super-herói de jogo. Então, hoje eu estou aqui como super-herói de jogo. Então aí nesse planeta tão maravilhoso chamado Terra, né? Que Deus criou. Olha aí que planeta bonito, né? Então, a gente tem que ser o super-herói de jogo. Tinha um camarada que trabalhava comigo numa fábrica. Por incrível que pareça, o cara sempre solucionava todos os problemas. E aí, quando tinha um problema grave assim, já sei. Chama o fulano que o fulano resolve. E aí o camarada ia lá e resolvia. São muitas as coisas que a gente tem que ser o herói de jogo, não, né? Você pode ser o herói dos seus filhos. Você pode ser o herói do seu marido. Você pode ser o herói da sua esposa. Você pode ser o herói do seu trabalho. O herói dos seus alunos. Você pode ser o herói do teu bairro. Você pode ser o herói dos seus amigos. Você pode ser o herói da sua vida financeira. O herói do servir. O herói do social. O herói da sua vida profissional. Você pode ser o herói da sua saúde. Qual área você vai escolher para ser o herói a partir de hoje? Você pode ser um herói espiritualmente falando, ajudar outras pessoas, estender a mão para outras pessoas. E aí você vai ser uma pessoa forte. Você pode ser o herói de almas, né? Então tem muitas almas doentes por aí. Nesse mundo aí tão maravilhoso, 8 bilhões de pessoas, será que não tem ninguém para você ajudar? Será que não tem ninguém para você ser o herói? Então começa com cada um de nós. Se cada um de nós fizer a nossa parte, a gente vai ter um mundo melhor. A gente vai ter um mundo mais amoroso, um mundo mais bom de se conviver, um mundo mais saudável para que a gente venha se conviver. Vamos aumentar a tela aqui, pessoal. Humanize suas atitudes. Então, pessoal, a gente tem que humanizar nossas atitudes. Então, tem pessoa que parece que ela deixou de olhar para o próximo. Então, os seus
olhos, a íris dos seus olhos, tem que estar focada em Deus e no próximo. A gente tem que humanizar a nossa gestão, o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de agir. Então, tem pessoa que ela deixou de ser humana. Ela é ser humano até ela entrar no trânsito. Você já viu pessoas assim? Que ela é tão bondosa, mas quando ela vai dirigir, ela enlouquece. Ela não é. Tem pessoa que é diferente. Ela é tão bondosa, ela é tão boa assim no dia a dia. Mas quando ela joga futebol, parece que ela fica um diabinho. Ela não é. Já viu pessoas assim? Que elas se transformam no futebol? Eu já vi. Cara, eu já vi pessoas que tão boa de conversar, tão, sabe, o prazer de ter de conversar com a pessoa, mas quando ela joga bola, parece que ela não é a mesma pessoa. Parece que ela se transforma. Então a gente tem que humanizar, pessoal, nossas atitudes. Humanizar nossas atitudes. Então, ser pessoas melhores, ser mais ser humano ali com as outras pessoas. Não, né? Não pode ser essa pessoa aí grosseira, essa pessoa aí cheia, como diz. O fulano é cheio. Já viu falar assim? A fulano é arrogante, fulano... Então, humanize as suas atitudes. Humanize o seu dinheiro. Humanize o seu modo de agir. Você que é gestor, líder, humanize sua liderança. Se você humanizar sua liderança, você vai ter colaboradores mais humanizados. E se você humanizar sua equipe, vai aumentar o nível de produtividade e vai aumentar também o lucro daquela empresa. O lucro vai ser 10 vezes maior do que você ter um ambiente que as pessoas não são humanizadas. Ninguém vai gostar de estar naquele ambiente. Você que tem um restaurante, humanize seu restaurante. Você que tem uma loja, humanize sua loja. Você que tem uma empresa, humanize sua empresa, humanize sua gestão, humanize o jeito de agir, humanize seu atendimento ao cliente. Humanize, você vai ver a diferença. Então muitas pessoas não aprendeu ainda a humanizar. Como humanizar a sua liderança, como humanizar a sua alma, como humanizar o seu ego. Então, tem pessoa que o ego dela está na flor da pele. Você tem que humanizar esse ego aí. E ser um líder da alma. Então, para onde estão os seus olhos? Lembrem, os olhos é a lâmpada do corpo. Então, humanize os seus olhos. Humanize seu jeito de olhar. O amor é a cura do mundo. Então, é pura realidade, pessoal. Então, o amor, ele é a cura do mundo em que vivemos. Então, o mundo está do jeito que está por muita falta de amor. Mas, tem a palavra bíblica que diz, por amor ao mundo, dei meu único filho para salvar a humanidade. Então, Deus, ele deu o filho dele, Jesus, por amor ao mundo, para salvar toda a humanidade. Então, ele é representa o amor de Deus. Então, o amor é que cura o mundo em que vivemos. Um exemplo. Se tiver amor, por exemplo, se o vizinho, a vizinha, ou etc., só um exemplo, tiver amor no coração, será que um amigo vai bater no outro se ele tiver amor no coração? É óbvio que não. Será que uma pessoa ela vai xingar o outro se tiver amor no coração? Não. Será que a pessoa vai guardar mágoa para sempre se ela tiver amor no coração? É óbvio que não. Então veja que o amor, ele cura o coração das pessoas, cura a mente das pessoas, cura a alma das pessoas. O verdadeiro amor, o verdadeiro encontro com Deus cura a depressão. Vamos continuar aqui nosso treinamento. Aqui. Aqui tá bom, pessoal? Tá, vamos lá. Quem encontra o amor é como um cego que começa a enxergar o colorido da vida. Cara, é pura realidade. Então, Jesus falou o seguinte: pode um cego guiar o outro cego? Vou fazer essa pergunta para você, pessoal. Pode um cego guiar outro cego? É óbvio que não. Então, quando a pessoa encontra o amor, ela enxerga. E ela consegue fazer com que outras pessoas enxerguem também o colorido da vida.
Pode acreditar, pessoal, que a vida ela é muito melhor com o amor do que sem o amor. A vida é muito mais saborosa com o amor do que sem o amor. Então, quem encontra o amor é como um cego. Imagina uma pessoa cega que começa a enxergar o colorido da vida. Se uma pessoa cega começa a enxergar, ela fica muito feliz, pessoal. Então, mas nesse exato momento, tem muitas pessoas cegas. Ela não consegue enxergar uma vida boa. Ela não consegue enxergar uma saída. Ela não consegue enxergar que Deus é bom. Ela não consegue enxergar que ela pode ter uma vida melhor. Ela não consegue enxergar que ela pode ser feliz de verdade. Tem pessoas que ela não consegue enxergar ela tendo sucesso. Ela não consegue se enxergar feliz. Ela não consegue se enxergar curada. Ela não consegue se enxergar livre daquele mal. Então, se você quer curar o mundo e que você vive, esse ambiente que você vive, pensa assim, poxa vida, o meu trabalho é o meu mundo. É um mundo. É um pequeno mundo. Não é? A sua escola é um outro mundo. Então, se você curar esse mundo pequeno que você vive, esse pedaço de mundo que você vive, a gente vai ter um mundo muito melhor. A gente vai ter um mundo mais saudável. Claro que eu estou dando exemplo aqui da escola, mas o mundo ele é grande, é gigantesco, não é? O planeta Terra tem lugar para todo ser humano. Você já viu falar daquele negócio, pessoal, dizendo que ia diminuir a população da humanidade? E para quê? Se esse mundo tem o suficiente para todo mundo. Pode colocar o dobro de pessoas na Terra. Tem bastante suficiente para todos. Isso aí diz que muita população é bobagem, pessoal. Sempre tem lugar para mais pessoas. Esse mundo ele foi projetado por Deus para suportar as pessoas que estão aqui, para poder abrigar as pessoas que estão aqui. Então, a gente tem que ter esse amor no coração, a gente tem que ter esse amor na alma. Então, o amor, ele não é apenas um sentimento qualquer. O amor é uma visão positiva do futuro. O amor é uma energia muito poderosa. O amor, ele é tão poderoso que ele cura a pessoa que está doente da alma. Ele cura a pessoa que está doente interiormente. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho único dele para nos salvar. E está escrito lá que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então a dor, a enfermidade que você sente, não é para ficar com você. Porque Jesus já levou sobre si. Então você tem que abrir mão das suas dores, das suas enfermidades. Abrir mão dessa tristeza, abrir mão dessa mágoa, abrir mão dos maus pensamentos. Abrir mão da autocomiseração, abrir mão desses desejos ruins que você está tendo. Vamos lá. O amor acalma o homem mais violento. O amor acalma a alma do homem mais violento. Pura realidade. Então, eu já vi pessoas bravas, violentas, se acalmar com o amor de Deus. Se acalmar com o amor de Deus. Já vi pessoas que brigam, se acalmar. Já vi pessoas que agridem, se acalmar. Já vi pessoas que elas são brabas, se acalmar. Então a alma, o amor, acalma a alma do homem mais violento. Você pode ser o homem mais violento, a pessoa, eu digo homem, mas pode ser tanto homem quanto mulher, a pessoa mais violenta dessa terra. Quando ela encontra o amor, o verdadeiro amor, o amor de Deus, ela acalma a alma, ela acalma o coração. Aquela raiva que ela tem, ela desaparece quando ela encontra esse amor verdadeiro. Viva o amor intensamente, pessoal. Então, as pessoas muitas das vezes deixaram aí de viver esse amor mais intensivo. Então, a gente tem que viver
esse amor intensivo, pessoal. Tem que ter intensidade no amor. Então, vão aí agitar o nosso love. É ou não é? Então eu tenho aqui uma mentoria Love Master também, que é uma mentoria muito boa, que é um treinamento extraordinário, que impacta muitas pessoas também. Então, é um treinamento maravilhoso que é o Love Master, que é como a pessoa viver o amor máximo, como ela viver o amor máximo. Então, viva o amor intensamente, pessoal. O amor não foi feito para ter só agora ou só hoje, é intensivo, é sempre. Sempre você tem que ter intensidade no teu amor. Intensidade no teu modo de agir, intensidade nas tuas palavras, intensidade na tua sabedoria. Então, viva o amor intensamente. Viva o amor intensamente. Tem pessoa que tem vivido a depressão intensamente. Tem pessoa que tem vivido a raiva intensamente. Tem pessoa que tem vivido a briga intensamente. Tem pessoa que tem vivido os pensamentos negativos intensamente. Mas você não pode viver essas coisas intensamente. Você tem que viver o amor intensamente. Que o amor, ele é poderoso, é a arte de fazer o bem. Então você tem que colocar isso na cabeça. Que você tem que fazer o bem para as outras pessoas, o bem para você mesmo. Olha que frase impactante. Vou ficar aqui na mão. Gostou? Não? Ou vou ficar aqui na Terra. Planeta Terra. Na Terra é melhor, vou ficar aqui na Terra. Então o amor, pessoal, é um antídoto que cura de todos os venenos. Talvez esse tipo de pessoa já tomou vários tipos de veneno. O veneno da raiva, o veneno da mágoa, não é? O veneno do orgulho, que é um dos piores venenos que tem. O veneno da mentira, o veneno da decepção, o veneno da ansiedade, da angústia. Mas o amor, ele é o antídoto, a cura que cura todos os venenos. E quem é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é Jesus, é Cristo. Então, quando a gente encontra o amor verdadeiro, se encontra com Deus, se conecta com Deus, a gente encontra o antídoto para todos os venenos, para todos os problemas, todas as adversidades que a gente passa na vida. Então, como curar a sua alma aí é encontrando o amor, é o antídoto, a cura de todo tipo de veneno. E está escrito lá na palavra: e tomarás venenos mortal, e não lhe causará dano algum. Dê autoridade ao homem para pisar as serpentes e escorpiões. Então Deus te deu a autoridade, se você resgatou ela, para pisar toda a serpente, todo escorpião, toda a atuação que vem do maligno, toda a atuação que vem do mal. Então, se você quer aí essa cura no teu ambiente de trabalho, então coloca o amor dentro do teu coração. Vou passar aqui. Igual eu vou ficar do lado da Terra. Olha aí, pessoal. Olha que incrível esse slide, que estou do lado do planeta Terra, pessoal. Cara, vamos lá. O amor é desvalorizar o mal e valorizar o bem. Isso é amor. Tem pessoa que ela valoriza muito o que é errado, pessoal. Ela valoriza a briga, valoriza a ódio, valoriza a raiva. Eu não valorizo esse tipo de coisa. Tem pessoa que valoriza só as pessoas com dinheiro, valoriza só a pessoa com dinheiro. Então o amor é desvalorizar o mal. Desvaloriza o mal e valorizar o bem. Então tem muita pessoa valorizando o que é mal. Valorizando as palavras negativas, valorizando as trevas, valorizando a escuridão. Ela dá muito valor, mas ela não tem dado valor à palavra, que é valorizar o bem. Não tem dado valor a Deus, não tem dado valor aos amigos, não dá valor ao trabalho. Não é? Tem muita pessoa valorizando o errado. Grava essa sacada. Não valoriza coisas erradas. Grava aí. Eu, fulano de tal, a partir de hoje, fulaninho de tal, olha no espelho lá, eu, fulano de tal, não vou mais valorizar as pessoas erradas. Não vou mais valorizar atitudes erradas. Você sabia que tem pessoa que valoriza até a atitude errada? É verdade.
Ela dá bastante valor à atitude errada. E as atitudes certas ela desvaloriza. Não valoriza as coisas erradas, não valoriza o que é mal. Valoriza o bem. Valoriza a generosidade, valoriza a esperança, valoriza o amor, valoriza a fé, valoriza a gratidão, valoriza a felicidade, valoriza a conquista. Não é? Você pode dar o valor ao dinheiro, porque o dinheiro tem um valor. O que não pode você o quê? Ter amor ao dinheiro. Você pode ganhar dinheiro. Você pode ganhar o seu dinheiro tranquilamente. Porque pelo trabalho da mão comerás e todo trabalhador é digno de salário. Mas qual é o problema? O amor, as coisas erradas. Tem pessoa que valoriza o que é mal. Quer ver uma coisa? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque as pessoas, o mundo está esse veneno todo, está doente porque as pessoas fazem as coisas erradas por dinheiro. É isso que Deus condena. Ele não condena o dinheiro. Ele condena você fazer coisa errada pelo dinheiro. Deu para entender? Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, você não pode amar ao dinheiro. Se tem uma coisa que você tem que amar, é a Deus. Esse sim você tem que amar. Então, tem pessoas que por amor ao dinheiro tá fazendo um monte de besteira aí. Tá passando gente para trás, tá humilhando pessoas, tá condenando pessoas, tá fazendo o caos. Tá fazendo o caos. Tem pessoas fazendo caos aí por causa de dinheiro. Só por causa de dinheiro. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O mundo está esse caos por amor ao dinheiro. Então, vamos lá. Então, o amor é desvalorizar o mal e valorizar o bem. Deixa eu diminuir aqui, pessoal, para poder ler. Cara, agora ficou legal. Estamos vivendo um mundo de tecnologia que cada vez mais as pessoas estão ficando doentes. E é verdade, as pessoas estão ficando doentes. Por quê? É errado ter celular, não. Mas a pessoa fica 24 horas por dia nas redes sociais. Por isso que as pessoas estão doentes, porque elas não têm mais essa conexão de uma pessoa com a outra. Ela não tem mais a conexão com Deus. Tem pessoa que nem a Bíblia não quer abrir mais, ela abre online. Ela não é. Tudo é online. Ainda mais agora na era da inteligência artificial. Então as pessoas não querem fazer mais nada. Então, por isso que muitas pessoas estão doentes mentalmente. E até as crianças ficam com déficit de atenção. A criança ali ficou 24 horas por dia no celular, ao invés de brincar, ao invés de se conectar com outras crianças, ela fica só ali no celular o dia inteiro, fica só ali, só naquele mundinho dela. A tecnologia é boa, é óbvio que é boa. A tecnologia serve para ajudar o ser humano. Mas agora você ficar 100% dependente da tecnologia, isso não é bom. Isso afeta a mente do ser humano. Pessoa ali, eu já vi casos de pessoa dizer assim, se eu não tenho internet eu morro. Puxa vida, você não morre se você não tem internet. A pessoa diz, se eu não tenho o celular na mão, eu não consigo viver. Você vai conseguir viver sem o celular. Né? Pessoa assim, eu tenho que assistir a novelinha, tenho que assistir o Netflix, eu tenho que assistir. Se eu não assistir, eu fico doente. Puxa vida, se você deixar de assistir um dia, você não vai ficar doente. Então estamos vivendo um mundo de tecnologia que cada vez mais as pessoas estão ficando doentes. Né? Cada vez mais, cada dia que passa, as pessoas estão ficando mais doentes. O amor é como uma árvore com raízes fortes. E é verdade. O amor é uma árvore que gera muitos frutos. Então, a pessoa que tem o espírito do amor, pessoal, ela gera frutos. E os frutos dela são bons. Certa vez Jesus falou assim, como que eu sei que fulano é um falso profeta ou um verdadeiro profeta? É simples. Pelos frutos os conhecerei. Se a pessoa dá bom fruto, é porque ela é uma boa árvore. Se a pessoa dá maus frutos, é porque a pessoa é uma má árvore. Então, dentro do ambiente aí de trabalho, tem as pessoas que dão bons frutos e as pessoas que dão
mau fruto. Isso é em todas as áreas da vida, em todos os lugares. Então veja, que tipo de fruto você está dando. Se você olhar para a árvore, você já vai ver se a árvore é boa ou a árvore é má. Vamos lá. Amar é simples. É só fazer o bem para o outro que você já está amando. Então é simples o amor. Se você fizer o bem para outra pessoa, você já está amando. E assim você vai curar o mundo em que vive. Então a gente está precisando desse tipo de pessoa que faça o bem para as outras pessoas. Infelizmente, no mundo que vivemos, tem muita pessoa fazendo coisa má. Muita pessoa maliciando tudo, muita pessoa com maus olhos, muita pessoa com maldade no coração, muita pessoa guardando raiva, muita pessoa guardando ódio, muita pessoa fazendo coisas ruins para outras pessoas. Então é simples, o amor é simples, pessoal, é fácil. É simples. O amor, o amar é simples. É só fazer o bem que você já está amando. Olha que slide maravilhoso. Me deu um pouquinho de sono, já tá tarde. Pra mim já tá tarde, né? Que eu já tô cansado, trabalhei o dia inteiro. O amor é a arte de fazer o bem. Então, o amor é a arte de fazer o bem. Então, se você fizer o bem para si mesmo, por exemplo, se você faz exercício, está fazendo bem. Se você estuda, trabalha, faz curso profissionalizante, você está fazendo bem para si mesmo. Se você lê livros que realmente fazem a diferença, se você ajuda os teus filhos, ajuda o teu pai, ajuda os teus amigos, ajuda os teus irmãos, você é o melhor dentro da empresa, você se dedica, você ajuda o seu patrão, ajuda os seus colegas de trabalho. Isso é amor. É a arte de fazer o bem. Você está fazendo bem? Isso é amor. Se as coisas que você está fazendo bem para você, bem mesmo, não estou dizendo aquelas pessoas que dizem assim, fiz o bem para mim, enchi a cara na noite toda. Isso não é fazer o bem. Fazer o bem de verdade. Se você fizer o bem, isso é amor. Olha que legal. Não, essa aqui é legal, né, pessoal? Essa é forte. O amor é mais potente que uma Ferrari, é verdade. Uma Ferrari, ela não tem a velocidade que o amor tem. Ela não tem a força de cavalos que o amor tem. E ela não tem, por mais que uma Ferrari seja bonita, ela não tem a beleza que o amor tem. Essa foi muito forte, né, pessoal? Comparar o amor a uma Ferrari. É incomparável, né? É óbvio que o amor ganha numa Ferrari. Muito mais óbvio que o amor. Ele é infinito. Se você não sabia, o amor é infinito, pessoal. Mas eu comparei a Ferrari para a pessoa entender, para a pessoa ver que o amor é muito grande. Poderia fazer assim esse vídeo. O amor é maior do que 1000 Ferraris, do que 1 milhão de Ferraris, do que 8 bilhões de Ferraris. E é óbvio que ele é maior. Dentre a fé, a esperança e o amor, Paulo disse, o maior é o amor. Vou voltar aqui. Fazer questão. Tem pessoa, sabia que tem pessoa que se tocar no carro dela não enlouquece? Ela fica com raiva, fica com ódio, quer bater na outra pessoa. Tem pessoa que quando vai pro trânsito ela enlouquece, é imprudente. Vou falar aqui agora, para que a pessoa venha curar essa humanidade. Tem pessoa que ela é imprudente no trânsito. Naquele momento ela está sem amor. Ela quer correr mais do que necessário. Quer atravessar o sinal vermelho. Quer ignorar a placa. Quer ser arrogante com outra pessoa. Fica gritando no trânsito. Né? Tem pessoa que no trânsito ela enlouquece. Parece que ela perde o amor de Deus. Ela perde tudo. Ela toca a mão no volante e enlouquece. Então, tira o teu amor da lata e foca no amor às pessoas e no amor a Deus. Porque, claro, por mais que um carro seja confortável e te dá um benefício enorme, é lata. E o ser humano vale muito mais do que a lata. O ser humano vale muito mais do que os pneus que são borrachas. Então, a gente tem que... Lembra que é o que eu falei, que a gente tem que humanizar nossas ações? Então, se humaniza no trânsito.
se tu vai curar o teu mundo. É uma mensagem que eu deixo para vocês. Vou aqui pro planeta Terra, né, pessoal? Já moro aqui mesmo. Vamos lá. Amar por um dia tem uma energia enorme, mas amar sempre é capaz de mudar o mundo. Se você experimentar o amor um dia, você que não experimentou nunca amor, experimentar amar o próximo ou fazer uma coisa boa para si mesmo, que talvez faz tempo que você não se ama a si mesmo, você vai ver que tem uma energia enorme. Mas quando você ama sempre, você é capaz de mudar o mundo. E essa é a grande diferença. O mundo precisa de pessoas que queiram mudar o mundo e não de pessoas que queiram só o dinheiro. Porque se você mudar o mundo, automaticamente o dinheiro vem. E essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Se você mudar o mundo, automaticamente o dinheiro vem. Então, cara, o amor ele tem uma energia enorme, uma energia muito grande, muito positiva, muito forte. Os pés que se apressam para fazer o bem. Então você tem que ter o pé que se apressa para fazer o bem. Mas a Bíblia relata dos pés que se apressam para o mal. Por incrível que pareça, quando é para fazer coisa ruim, a pessoa se apressa. A pessoa se apura, a pessoa dá um jeito e sai correndo. É ou não é? E por que quando é para fazer o bem, a pessoa não se apressa? Então por isso que eu botei aqui, ó, os pés que se apressam para fazer o bem. Os pés que se apressam para fazer as coisas certas. Então se apressa aí, ó, para mudar. Quanto mais rápido você mudar, mais resultado você vai ter. Se apressa para mudar os pensamentos, se apressa para mudar suas atitudes, se apressa para mudar com seus amigos, entes queridos, familiares, se apressa para fazer o bem aí na tua empresa, fazer o bem como gestor, como analista, como colaborador, como funcionário, fazer o bem como professor, se apressa para fazer o bem como amigo, como irmão, como pai, como filho, etc, etc, etc. Faz o bem na vida social, faz o bem na vida profissional, faz o bem no servir, faz o bem no intelectual, faz o bem em todas as áreas da vida. Se apressa para fazer o bem. E está escrito, falar em cura, pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados. Então, se você seguir os passos de Jesus, você está curado. Se você seguir os passos que ele fez aqui na terra, seguir o passo a passo de Cristo aqui na terra, você vai ser curado. E aí você vai ter que encontrar outras pessoas que não foram curadas ainda, para nós curar esse mundo. O amor é o pé de Deus que esmaga todas as cobras. E é verdade. Dê autoridade ao homem para pisar serpentes e escorpiões. Então a gente tem esse poder de esmagar todas as cobras, de esmagar essa escuridão, de esmagar essa tristeza, de esmagar essa acomodação. Então você decide se você vai continuar com o mal ou você vai esmagar esse mal. Você vai esmagar a inveja, você vai esmagar a tristeza, você vai esmagar as decepções, as desilusões. Tá em você. Esmagar o mal ou aceitar o mal. Então, é a decisão da pessoa conforme a autoridade que ela adquire. Então, escreve assim, hashtag, eu vou esmagar o mal que está atuando na minha vida. Então, você vai esmagar o mal pela raiz. Como? Com a atitude certa. A gente abafa o mal com o quê? Com amor. É assim que a gente destrói o mal. É assim que a gente aniquila todas as cobras, fazendo o certo, trabalhando com amor. Olha que frase impactante. A Bíblia relata, pessoal, que Deus ele mediu o universo inteiro a 7 palmos da mão. O amor nasce, o amor cresce, desenvolve e não morre, porque o amor ele é eterno. Grava aí, o amor nasce, o amor cresce, o amor desenvolve e não morre, porque o amor ele é eterno, pessoal. Então, o amor ele é tem mais idade, digamos assim, mais antigo que o mundo inteiro. Você sabia que o amor tem mais idade do que o mundo? Porque o amor já existia dentro do coração de Deus. Ele é o primeiro amor. Ele é o primeiro amor. Então a gente tem que ter conexão
com esse Deus. O amor é como a flecha do arqueiro que não erra. Essa é a verdade. Então, vamos lá, pessoal. O amor é colocar quem está desvalorizado na vitrine e valorizado. Então, muitas pessoas que você deveria colocar na vitrine não estão. Elas estão sendo desvalorizadas. Funcionários, colaboradores. Então, veja que o amor, ele não erra. Então, o amor é como a flecha do arqueiro ali, que ele não erra. Então, quando você posta suas fichas no amor, você vai no caminho certo. Quando você posta a tua ficha no amor, você está no caminho certo. Você não vai errar. Se você estiver conectado com o espírito do amor, você não vai errar. Sua flecha não vai errar. O amor é colocar quem está desvalorizado na vitrine e valorizá-lo. Então começa a valorizar as pessoas. Começa a valorizar Deus. Começa a valorizar seus amigos, sua família, seus entes queridos. Valoriza. Valoriza. Que você vai ver pessoas sendo curadas. Você vai ver pessoas sendo livres, transformadas. Você vai ver pessoas sendo impactadas. Então, o amor é colocar quem está desvalorizado na vitrine e valorizar. Talvez você não tenha dado valor aos seus pais. Talvez você não tenha dado valor aos seus filhos. Talvez você não tenha dado valor aos seus amigos. Talvez você não tenha dado valor à sua saúde. Talvez você não tenha dado valor à sua vida, ao seu trabalho. Então, começa, a partir de hoje, valorizar a sua vida. Talvez você mesmo não tenha se valorizado. E você tem que se colocar na vitrine e se valorizar a partir de hoje. Para você vender a sua imagem, vender o seu eu, mostrar para o mundo que você é luz. Geralmente quando tem algo na vitrine, bota uma luz para brilhar, né? Então é assim que tem que ser. Olha que impactante, pessoal. O amor sozinho não faz sentido. O amor é a união entre duas pessoas. É verdade. Só o amor sozinho é muito fácil, né? Só se amar a si mesmo, não é? Mas o amor é como uma rosa. Toda rosa tem seus espinhos, não é? Então a gente tem um lado bom, mas tem um lado que a gente fica ali. Vários espinhos. Mas a gente tem que aprender a lidar com esses espinhos que a vida traz. Né? A gente tem que aprender a lidar com isso. Para que nosso mundo venha a ser um mundo melhor. Então ninguém é perfeito, pessoal. Eu não sou perfeito, eu não sou o dono da verdade, mas você, só o amor sozinho não teria graça, não é? Então o amor não faz sentido. O amor sozinho não faz sentido. O amor é a união de duas pessoas. Talvez você diga assim, mas eu não tenho ninguém. Então, duas pessoas, Deus e você. É a união de você e Deus. É a união de você e seu filho. É a união de você e seus amigos. É a união. Isso é amor. Não um sentimento qualquer. Então o amor, ele une pai e filho. Une pai e filho. Une amigos. Une familiares. O amor é uma energia, um poder. É a solução, é a cura do mundo. Então, ame, pessoal. Ame muito, ame intensamente. Todos os dias a sua vida. Ame intensamente todos os dias. Volta para Deus, volta para o jardim do Éden. Se conecta com Ele. Faz esse abraço das coisas de Deus, das coisas da fé. Que eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa mais transbordante. E se você me chamar para palestrar hoje, onde você estiver no seu estabelecimento, eu vou dar bônus para você. Vou dar esse bônus para você. Vou dar treinamento do riqueza exterior completo para você e o treinamento do poder das metas.
treinamento do Poder das Metas. Então, se você chamar para dar essa palestra, treinamento aí, vou dar esses 2 treinamentos bônus para você. Então, estou feliz. Você está de parabéns por ter assistido aí todo o treinamento da cura do mundo. Então, um forte abraço para todos. Então, tchau.